Você é cristão ou cristã? E o que realmente você sabe sobre cristianismo? Oi, meu nome é Gislaine Petri e esse é meu canal. E ele tem uma única finalidade, que é descomplicar assuntos bíblicos e espirituais para que você se sinta cada dia mais pertinho de Deus. Afinal de contas, nesse tempo que a gente está vivendo, um toquezinho de Deus não vai nada mal, né? Lembrando que eu não sou pastora, não sou teóloga, sou somente alguém que é muito apaixonada por estudar e ensinar a palavra de Deus. Te convido, fica comigo. Roda a vinheta. Você sabia que não existe apenas um tipo de Bíblia cristã no mundo? Na verdade, existem mais que 4, mas as mais comuns são essas duas aqui que reinam absolutas no mundo: a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. A Bíblia Católica possui 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Já a Bíblia Protestante possui apenas 39 no Antigo Testamento e os mesmos 27 livros no Novo Testamento. E isso acontece porque ainda hoje estão na Bíblia Católica os livros deuterocanônicos, que surgiram a partir da Septuaginta. Calma que eu sei que isso parece xingamento e parece complicado demais, mas eu vou te explicar. A Septuaginta foi uma tradução feita da Torá hebraica, que originalmente era escrito em hebreu e em aramaico. E ela aconteceu entre os séculos 3 e 1 a.C. Quem fez essa tradução foram 72 rabinos, sendo 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. O que acontece, segundo o historiador Flávio José, é que durante essa tradução foram sendo trazidos outros livros que não faziam parte do cânon judaico. E esses livros são os deuterocanônicos, que mais tarde vieram a ser compilados na Bíblia Católica. Esses livros que estão na Bíblia Católica e não estão na Bíblia Protestante são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico. Também estão versões mais alongadas dos livros de Daniel e de Esther. Dentre eles, alguns já teriam sido escritos em grego koiné. São eles Sabedoria e 2 Macabeus. A separação e a diferenciação dessas duas Bíblias se dá com o advento da Reforma Protestante. Durante a Idade Média, ter terras era sinal de grande poder, e a Igreja Católica detinha muitas propriedades, e por isso era tido como uma das principais instituições da época. E o poder da Igreja Católica não vinha só daí. Ela recebia o reconhecimento de reis e soberanos, o que dava a ela um status também de instituição política. Além disso, as interpretações da Bíblia traziam um grande controle social por parte da Igreja. A Igreja possui uma estrutura hierárquica, onde os clérigos reconheciam na figura do Papa o seu líder principal. E por advento dessa estrutura hierárquica e também das atitudes políticas que estavam acontecendo por parte da instituição, causou um desconforto dentro do clero da Igreja. E alguns clérigos ficaram muito descontentes com o que estava acontecendo lá dentro. E apesar desse descontentamento ter acontecido a partir do século XII, foi somente no século XVI que os primeiros movimentos fortes contra o que estava acontecendo na Igreja Católica foram acontecendo. Os primeiros reformistas são John Wycliffe, que era um britânico, ele era professor em Oxford e era também um grande pensador da época, e Jan Hus, que era um clérigo da Boêmia, que hoje é a República Tcheca.
que eles falavam principalmente contra a igreja era contra a leitura bíblica da igreja, que era uma leitura oficial. E a igreja tirava dos fiéis a oportunidade de lerem e terem acesso a essa palavra. Surge então a figura de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ou seja, ele era discípulo de Santo Agostinho e era também doutor em teologia, se revoltou contra muitas das atividades que a Igreja Católica vinha tendo, principalmente a cobrança de indulgências para a salvação dos pecados, também que a salvação dependia de um aval do Papa ou da instituição, mediante a cobrança de indulgências. Também se revoltou contra o fato da igreja não permitir que os fiéis tivessem acesso à palavra e por isso ele resolveu fundar a sua própria igreja. Fundou a Igreja Luterana. E foi nesse momento que ele teve que fazer a tradução da Bíblia, que anteriormente era escrita somente em latim, exatamente para dificultar que os fiéis tivessem acesso a essa palavra. Era um cerceamento que a Igreja Católica fazia para poder ter um domínio social sobre as pessoas daquela época. Então, Santo Agostinho fez a tradução para o alemão e no momento em que ele fez essa tradução, surge a Bíblia protestante, porque ele decidiu tirar os livros que eram os deuterocanônicos, porque ele considerava que aqueles livros, por não serem fiéis à Torá judaica, não eram inspirados por Deus, e então ele manteve-se fiel à Judá toraica e fiel ao Novo Testamento. Foi então que, diante de uma forte pressão, a Igreja Católica resolveu iniciar um movimento próprio. O movimento se chamava Contra-Reforma e ela partiu do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um encontro dos clérigos católicos na cidade de Trento, que hoje é o país da Itália. E lá eles decidiram que grandes mudanças não seriam feitas, apesar de naquele momento terem tirado a cobrança de indulgências. Com o intuito de não perderem mais fiéis, eles decidiram que reafirmariam algumas tradições que eles tinham. A primeira delas é que o Papa continuaria, sim, ele e a instituição da Igreja Católica, a serem aqueles que perdoariam os pecados. Também decidiram reafirmar que era muito importante os sacramentos, como o batismo, como Eucaristia, entre outros, e também decidiram que não somente a palavra de Deus guiaria os seus fiéis, mas também toda a tradição da Igreja Católica, o que contrapunha absolutamente em tudo o que Santo Agostinho pregava e que, portanto, Lutero, seu discípulo, também pregava. De qualquer modo, interpreta-se a Bíblia de 3 formas. A primeira delas é a interpretação literal, como, por exemplo, quando lemos o texto do livro de São Lucas, que diz que Jesus, o Cristo, nasceria de uma virgem, e assim o foi. Temos também a interpretação figurada, como quando Jesus diz, eu sou a porta. Não é que ele era uma porta, mas sim que ele era a entrada para a salvação. Era isso que ele queria dizer. Temos também a interpretação simbólica, como quando Jesus encontra a samaritana no poço e diz a ela que ele tem a água da vida, que se ela beber, jamais tornaria a ter sede. Que significava que ele era a fonte de absolutamente tudo aquilo que ela precisava e que se ela estivesse nele, não teria falta de coisa alguma. A Bíblia que eu vou usar nos meus livros é a Bíblia protestante, mas não tem problema nenhum se a sua Bíblia for uma católica, até porque ela tem mais livros e não menos que a Bíblia protestante. Então, vou terminando esse vídeo por aqui e eu gostaria de te fazer um convite. Se você achou que o conteúdo desse vídeo é relevante, no mínimo interessante, bacana de se aprender, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e ativasse o sininho, porque assim você recebe todo o meu conteúdo fresquinho. Queria pedir também que você clicasse no joinha para me dar uma moral com a plataforma, porque assim você diz para o YouTube que é bacana que ele me entregue para mais pessoas. Queria que você comentasse aqui embaixo se você tem alguma dúvida a respeito de vida espiritual
ou de Bíblia. E a gente pode ir conversando a respeito desses assuntos nos comentários e com certeza isso vai me inspirar a fazer novos vídeos com conteúdos que realmente agradem você que me assiste. Queria te pedir também que você entrasse numa corrente do bem comigo. Queria que você compartilhasse esse vídeo com pelo menos 3 pessoas ou grupos do WhatsApp. Porque só assim eu consigo levar um conteúdo que realmente envolve Deus e pode tocar nessa geração que está precisando tanto da palavra de Deus e da presença dele. Me ajuda a mudar o mundo e mudar essa geração. E não se esqueça que o conhecimento é a única chave que pode libertar as pessoas da prisão da ignorância. Conta comigo, que eu conto contigo. E junto a gente vai. Tchau!